Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado, Joaquim Jorge, fundador do Clube dos Pensadores. Bom dia. Bom dia. Olhando para os assuntos dos jornais, começa por destacar o debate de ontem na Assembleia da República. Quem tinha a pretensão de ver os deputados a trabalhar em exclusividade para o Parlamento, parece que não vai ver ainda isso a acontecer. Pois, porque era interessante isso. Há muita gente que acha que era melhor diminuir o número de deputados. Eu não acho. O número não quer dizer que seja pessoas que não fazem nada. Deveriam ser 230 porque haveria a possibilidade de partidos pequenos serem representados. E depois, os deputados exclusivos, eu acho que deveriam ganhar mais, um pouco mais, e serem exclusivos, em vez de estarem a meio tempo. Depois, é que isto está entrelaçado com o Código de Conduta. Eu não acho muito bem, por exemplo, um membro do governo que antes pode ter sido deputado. As pessoas não percebem. Repare que houve aquele ministro que foi demitido, ou demitiu-se, perdão, da administração interna, salvo erro. E, portanto, foi para deputado. Quer dizer, isto é um jogo. Saem daqui, vão para acolá. Aliás, estas propostas que ontem chegaram ao Parlamento, também do Bloco e dos Verdes, eram propostas que tinham a ver com essa rotatividade, entre aspas, entre o governo e algumas empresas, e queriam afastar, pelo menos impedir que elementos que estivessem no governo possam depois fazer assessoria a essas empresas com as quais fizeram negócios. Havia aqui, de alguma forma, um objetivo de tornar mais transparente a atividade política? Claro, e a separação dos negócios. Aí o António José Seguro tem razão e o António Costa faz muito bem aproveitar o que é dos outros. Porque há sempre a ideia, quando nós chegamos lá, é o nosso quintal, são as nossas propostas. Não deve ser assim. Tem que haver, na democracia portuguesa, uma coisa que se chama um pacto de acordos que são necessários. E não existe isso. Quem chega tenta mudar tudo. Por exemplo, na educação, por sei lá, em tudo. Isso é terrível. Nos impostos, não sei. Acho que era muito importante privilegiar. Por exemplo, repare que os jornalistas só podem focar a Assembleia da República em determinados ângulos para dar a entender que está com muita gente. Não, aquilo tem que estar sempre com muita gente. E não é só naqueles dias do debate da nação ou quando vai o primeiro-ministro. Poderíamos ter um sistema político como existe, por exemplo, nos Estados Unidos, em que se fazem negócios com as empresas, ou pelo menos se firmam pactos com as empresas através dos lobbyistas de forma transparente e se reserva a discussão política para outro debate? Sandra, está a falar muito bem, mas aqui não está institucionalizado o lobby. O lobby é entendido como uma cunha. Se o lobby fosse conhecido, já não era uma cunha, não é? Percebe? Não sei, acho que o que está a dizer tem toda a razão de ser. Agora, eu acho que nós temos que moralizar a política e haver o crédito do exemplo. Se os deputados não dão um exemplo, como é que podem dar outra? Por exemplo, há uma coisa que pouca gente sabe, que é o trabalho de círculo de um deputado. Que ninguém já sabe onde é que foi eleito. Eu aqui no Porto devia de haver um gabinete para eu pôr as minhas questões ao deputado em quem votei. Não é? Quem é, quem não é, faz favor de receber os cidadãos, isso é que é proximidade. Nunca estão. O que é que a gente está a fazer? É só em eleições? Agora vem aí esta bebedeira de eleições que só se fala, que depois já se está a falar das presidenciais cavalgando-se as legislativas. A minha preocupação como cidadão, sabe qual é? Que as eleições legislativas deveriam ser um pouco mais cedo, logo em setembro, no início, para o Orçamento de Estado estar aprovado em tempo real. E eu saber em quem posso votar. Porque a maioria não vai votar. O facto de termos tão próximos os dois atos eleitorais pode contaminar ambos? O facto de o debate político estar já na rua, olhando tanto não só para as legislativas, mas depois também para o caminho para Belém? Claro, por exemplo, outra coisa que era preciso normalizar as eleições deveriam ter um período, não é pré-campanha. O que é isso, pré-campanha? Pré-campanha já está a maioria em pré-campanha. Percebe? Devia estipular de 15 dias. Pronto, chega. Discutir-se as ideias abertamente, a todos terem oportunidade e não sempre os mesmos, porque este jogo da democracia faz-me lembrar o Porto, o Benfica e o Sporting. Os partidos a seguir ao 25 de Abril que estavam preparados, portanto, que era o PSD, com o Ala Liberal, o Sá Carneiro, o PS, o Mário Soares não estava cá, o Cunhal, esses três partidos é que têm a hegemonia e depois o CDS, quer dizer, são sempre os mesmos.
Porquê é que não se dá oportunidade a outras pessoas? Por exemplo, eu hoje estar aqui é uma oportunidade. Obrigado. Joaquim Jorge, agradecemos a sua presença mais uma vez. Por falar em oportunidades, há quem queira ter essa oportunidade, pelo menos de chegar a Belém. Assume-se como potencial candidato a Carvalho da Silva, mas o PCP não parece concordar pelo menos com esta candidatura, ou pelo menos ter a intenção de a apoiar. O PCP tem a sua estratégia. Vai apresentar um candidato próprio, vai ter tempo de antena e depois continua ou desiste. Vê. Eu acho que deve haver muitos candidatos presidenciais, é das poucas eleições que não dependem dos partidos, é preciso 7.500 assinaturas. Eu acho que vai haver, eu já escrevi um artigo sobre isso no Diário de Notícias, passa a publicidade, que eu acho que vai haver 6, 7. À direita, pai, 2 ou 3 e à esquerda 3. O do Partido Socialista, que não sabe, o Guterres não se decide. Isto é um jogo exatamente por causa das legislativas. O que é giro à direita é sempre aquela, como é que se diria, aquela rivalidade entre Pedro Santana Lopes e Marcelo Rebelo de Sousa, que vem do tempo, quem acompanha a política, do Sá Carneiro, que tem também a sua piada. Eu acho interessante isso. Mas neste caso, olhando para Carvalho da Silva, acredita que algum partido lhe poderá dar apoio, ou pelo contrário, que poderá beneficiar perante os eleitores, se avançar com esta candidatura, do facto de não ter qualquer tipo de partido político a apoiá-lo? A sugestão que dava é que deveriam se apresentar e depois os partidos apoiavam ou não. Eu acho apresentar... Mas, na essência, uma eleição presidencial deveria ser assim. Claro, mas sabe o que é que eu acho? As eleições presidenciais temos que ter um presidente diferente do Cavaco e Silva, mais interventivo. Aí o Rui Rio tem razão quando esteve no clube. E que faça consenso. Sabe que pouca gente sabe que se o Primeiro-Ministro convidar o Presidente da República, ele pode presidir um Conselho de Ministros. Era importante fazer parte. Não é ter parte ativa, mas dar conselhos. Eu acho que o Cavaco Silva deveria ser muito mais aproveitado, porque já foi muito tempo Primeiro-Ministro. E, portanto, isso era importante. E eu achava, por exemplo, que o Mário Soares, muitas vezes não concordava, mas tinha outra intervenção. Isto que se está a passar atualmente em Portugal, o Cavaco Silva refugia-se na Constituição. Mário Soares atuava muito mais, como um árbitro, como um senador, não sei. Isso era muito importante. Até para dar mais calma. Eu acho que Cavaco Silva, na parte final, é uma agonia, nunca mais chega a hora de ir embora. Depois vai alegar nos últimos 6 meses que não lhe permite atuar. Ou dar a tal bomba ao retardador que era provocar a queda de um governo, percebe? Joaquim Jorge, eu não vou esquecer do último tema que escolheu para esta conversa, mas aproveito já para introduzir um assunto que íamos abordar nesta conversa, que é o 9º aniversário do Clube dos Pensadores. Convidaram Miguel Cadilho para estar presente na próxima segunda-feira e as eleições não irão passar ao lado da conversa, certamente. Claro, eu convidei o Miguel Cadilho. Sabe que o clube... eu não sou contra os partidos. Eu gostava que os partidos funcionassem de outra forma. O que eu faço... Eu às vezes nem sei definir. Eu faço... voluntariado da sociedade civil, como há voluntariado para ir arranjar comida, para prestar ajuda aos idosos, para outras ações. É isso que eu faço. Portanto, eu convidei uma pessoa que tem um símbolo, que é não está na vida ativa. Ponto 1. Foi um excelente ministro das Finanças, se não um dos melhores. Fez a revisão dos impostos, o imposto profissional complementar para o IRS e outras coisas. E é um resistente do Norte. Eu estou no Norte a falar para o país. A maioria das vezes convido pessoas do Sul para vir ao Norte. Portanto, ele é um símbolo para mim e é uma pessoa agradável, é um académico, é um intelectual, mas sabe falar para toda a gente, isso é muito importante. E que o facto de ele estar afastado da vida ativa política que lhe permite ter uma visão mais clara daquilo que é a atualidade política? Eu gosto dele porque ele sempre disse aquilo que pensava. Eu gosto de pessoas assim, já na altura, e criticou Cavaco Silva e outras opiniões do governo, e favoravelmente. Claro que vai passar pelo governo e pela economia. Uma coisa que eu lhe vou perguntar, que é muito importante, digo aqui em primeira mão, é o problema da dívida. Eu continuo a ter cortes salariais e não vejo a dívida diminuir. Eu não entendo. Quer dizer, eu tenho que entender as coisas. A dívida continua a aumentar. Depois, o déficit, Bruxelas já avisou que é preciso mais medidas adicionais. Eu quero saber, o próximo governo, o que é que vai fazer. Se o déficit não ficar abaixo de 3, nunca mais fica. Portanto, ele tem um livro que é O Peso do Estado e diz muito bem uma coisa que não está a ser feita, que era muitos funcionários públicos poderem ir embora, mas com uma indenização digna. Não é indigna, quer dizer, não dá o dinheiro para chegar até aos 66 anos. Porque agora a reforma não é aos 65, é aos 66. Daqui a 10 anos deve ser para aí, 67. Eu penso que será 70, mas pronto.
Joaquim Jorge, essa conversa ficará então para segunda-feira no Clube dos Pensadores, numa unidade hoteleira de Vila Nova de Gaia. Antes de nos despedirmos, falta ainda um tema. Escolheu a situação de 2 clubes de futebol. Estão em situações um pouco diferentes, mas têm 2 portugueses importantes para o país. É que as pessoas têm a mania de criticar sempre o Mourinho. E o Mourinho dá-me bastantes alegrias, porque eu sou português. Eu fico muito contente quando o Nelson Évora ganha o triplo salto, também a judoca. Eu gosto. E, portanto, o Mourinho desta vez falhou. Eu fiquei triste, porque não conseguiu dar a volta. Ele está mais... Não se mexe tanto no banco, não faz a substituir. Eu não entendo. Apesar que está a fazer uma campanha espetacular na Primeira Liga, mas ao falar do Mourinho, estou-me a lembrar do Ancelotti, porque com o Mourinho nada disto acontecia no Real Madrid. Antes que batessem ou o mandassem embora, ele veio embora. Eu gosto dessa personalidade, esse caráter, essa postura. E, portanto, o Real Madrid está a ser vítima do que está, porque o senhor Presidente chega lá e muda os jogadores. Sai o Di Maria, o Ozil, vendeu o Xabi Alonso e, portanto, a equipa ficou desequilibrada. E como o Ancelotti é um gentleman, é um diplomata, acha que está tudo bem e pode dar a volta, não pode. Quem percebe futebol não pode jogar em 4-3-3, tem que jogar em 4-4-2. E o Ronaldo tem um problema, as pessoas têm que perceber que as pessoas funcionam com a cabeça, mas com os pés. Esta separação de Irina tem influência na vida do Ronaldo, é evidente. Joaquim Jorge, obrigada por ter estado nesta revista de imprensa. Agradecemos a sua presença. Um bom dia.